Shalom, shalom, dia abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa manifestar a glória dele sobre você e que o Espírito Santo lembre você da palavra do Senhor todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar nesse devocional. Porque eu quero falar agora de um homem que morreu por esquecer a palavra. Então não morra por esquecer a palavra. E esse texto está em 1 Reis, no capítulo 2, do verso 36 ao 40, e diz assim: Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como disse o rei: Meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abordou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Amém? Queridos, Simei ele havia falado para Salomão: boa é essa palavra. Mas o contexto desse texto é que Salomão, quando foi reinar, pegar o trono, Davi, no seu final de vida, ele dá alguns conselhos a Salomão, e dentre esses conselhos ele fala para que Simei não descesse em paz à sepultura. Ele falava que a sua sabedoria, Salomão, vai saber o que fazer com ele. Por quê? Quando Davi estava fugindo do seu filho, que havia usurpado o seu trono, Absalão, ele passa perto de Simei e Simei começa a xingar ele, começa a blasfemar, amaldiçoar Davi. Quando Davi é colocado novamente no trono, Simei vai e pede perdão. Os servos de Davi até quis matar Simei, mas Davi falou que Simei não morreria naquele dia, porque Deus, na sua misericórdia, estava devolvendo o trono a ele. Então ele pega e dá esses conselhos a Salomão. E Salomão chama Simei e fala para ele edificar uma casa em Jerusalém e nunca sair de lá até o último dia da sua vida. Ele só saía de lá para ser enterrado, mas ele precisava ficar lá, porque se ele saísse, o sangue dele ia ser jogado sobre a cabeça dele e ele iria morrer. Ele pega e diz: boa é essa palavra. Meus amados, muitos de nós ouvimos uma palavra pelo YouTube, na televisão, no culto ou num congresso. Nós falamos que essa palavra é boa, mas essa palavra ela não dura muito tempo no nosso coração. Ela não dura muito tempo na nossa vida para a aplicação dessa palavra. Queridos, o pastor Josélio ele fala que nós somos consumidores de pregação. Nós ouvimos, julgamos quem é melhor, julgamos quem prega mais, julgamos quem tem mais unção, porque nós somos consumidores da palavra, mas nós não somos praticantes dessa palavra. Nós esquecemos a palavra com muita facilidade. Nós esquecemos da palavra com muita tranquilidade e facilidade. E nós ficamos tranquilos longe da palavra, o que é o pior. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos lembre todos os dias da palavra, porque a palavra que era boa para Simei durou 3 anos no seu coração. Depois de 3 anos, os seus escravos vai para Gate. Ele, sabendo disso, ele vai atrás dos escravos. Ele poderia até mandar outros, mas não, ele foi atrás. Por quê? Porque a palavra já não estava mais no seu coração. Quando ele vai atrás, ele acha os escravos e traz. Então, Salomão, sabendo disso, chama ele e ataca ele e ele morre. E o sangue foi sobre a cabeça dele. Meus amados, nós sabemos que a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E nós entendemos que o que faz nós desviarmos do pecado é a palavra. Assim como Simei esqueceu a palavra, que há 3 anos atrás foi boa para ele, muitos de nós esquecemos a palavra que foi boa para nós em um dado momento, em um dado culto, ou até vendo pela televisão, ou um congresso, ou vendo pelo YouTube. Essa palavra foi boa, mas nós acabamos caindo naquilo que a palavra nos disse, porque ela saiu do nosso coração e nós esquecemos a palavra. O salário do pecado é a morte, assim como Simei desobedeceu uma ordem, esquecendo da palavra e morreu.
Nesse contexto foi a morte física, mas meus amados, no contexto que eu disse que o salário do pecado é a morte, é uma morte eterna, é uma morte espiritual. A Bíblia fala que nós não devemos temer o homem que mata o corpo, mas sim aquele que destrói a alma e ainda manda para o inferno, leva para o inferno. Meus amados, nós precisamos entender que a palavra é a direção. Se nós esquecermos a palavra, que muitas vezes nós estamos falando que a palavra é boa, nós podemos morrer. E Jesus, Ele fez tudo por nós. Agora o que nós precisamos fazer é o mínimo: obedecer à Escritura, aceitar a Jesus como Senhor e seguir Jesus como Senhor. E ao segui-lo, o Espírito Santo vai nos lembrar todos os dias da palavra, e que o Espírito Santo possa lembrar a mim e você da palavra, para que nós possamos manter firmes em santidade, buscando a verdade todos os dias e não esquecendo a palavra que é boa. Amém.